Lucas, capítulo 22. Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, que se chama Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam um modo de matá-lo, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, de sobrenome Iscariotes, que era um dos 12, e ele foi combinar com os principais sacerdotes e com os guardas do templo de que forma entregaria Jesus. Eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar dinheiro. Ele o aceitou e passou a procurar uma ocasião para entregá-lo sem causar tumulto. Chegado o dia da festa dos pães sem fermento, em que se devia sacrificar o cordeiro pascual, Jesus enviou Pedro e João dizendo: Ide, preparai-nos a refeição da Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Ele respondeu: Quando entrardes na cidade, um homem sairá ao vosso encontro, carregando um jarro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde fica o aposento em que comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada. Fazei ali os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhes dissera e prepararam a refeição da Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e lhes disse: Tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tendo recebido um cálice e dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu e o entregou a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. Mas a mão do que me trai está comigo à mesa. Porque, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai do homem por quem ele é traído. Então eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. E surgiu também uma discussão entre eles sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus lhes disse: Os reis dominam sobre as nações, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim, ao contrário. O maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois quem é maior, quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas provações, e assim como meu Pai me conferiu um reino, eu o confiro a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça, e quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Disse-lhe Jesus: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje antes que tenhas negado 3 vezes que me conheces. E perguntou-lhes: Quando vos enviei sem sacola, sem bolsa de viagem ou sem sandálias, acaso vos faltou alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes então:
Mas agora, quem tiver sacola, pegue-a, como também a bolsa de viagem. E quem não tiver espada, venda o seu manto e compre uma, pois vos digo que se deve cumprir em mim o que está escrito. E foi contado com os transgressores, pois o que me diz respeito já está para se cumprir. Eles disseram: Senhor, temos aqui 2 espadas. Ele lhes respondeu: é o bastante. Então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram. Ali chegando, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância e, ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E, cheio de angústia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Enquanto Jesus falava, surgiu uma multidão, e um dos 12, aquele que se chamava Judas, vinha à frente e aproximou-se de Jesus para o beijar. Mas Jesus lhes disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Quando os que estavam com ele viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: basta, deixai-os. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, aos guardas do templo e aos líderes religiosos que estavam à sua procura: vieste com espadas e pedaços de pau como se eu fosse um bandido. Todos os dias eu estava convosco no templo e não me prendestes, mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. E acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se juntos. Pedro, chegando, sentou-se entre eles. Então uma criada o viu sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. Dali a pouco, outra pessoa o viu e disse: tu também és um deles. Mas Pedro falou: homem, não sou. E tendo passado quase uma hora, outro afirmou: é claro que este também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, não sei o que estás dizendo. Imediatamente, enquanto ele ainda estava falando, o galo cantou. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro então, saindo dali, chorou amargamente. Os homens que prenderam Jesus zombavam dele e o feriam, e vendando-lhe os olhos, perguntavam: profetiza, quem foi que te bateu? E blasfemando diziam muitas outras coisas contra ele. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos líderes do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: dize-nos se tu és o Cristo. Ele respondeu: se eu disser, não crereis, e se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas a partir de agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Então todos perguntaram: logo tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou.
Então disseram: para que precisamos ainda de testemunhas? Pois nós mesmos o ouvimos da sua própria boca.